essa é outra inverdade que se criou e que se divulgou. Nunca ninguém me propôs nada de modificação do plano cruzado que eu não tivesse feito, até porque eles eram os técnicos. E na época gloriosa do plano cruzado, todos os técnicos que tinham eram os donos da ideia, foram eles os inventores do plano cruzado. Quando o plano cruzado começou a dar errado, quem foi responsável foi o Sarney. Eu acho que o único que falou a verdade, que eu tenho uma grande admiração por ele, foi o Sayad, que eu considero um dos maiores economistas do Brasil, porque ele disse que o fracasso do plano cruzado é o fato de que nós não sabíamos o que era o cruzado. E realmente ninguém podia saber, era uma inovação. Pela primeira vez se fazia isso no Brasil, tinha um homem, que era o presidente, que tinha tido a coragem de dizer, eu banco, porque ninguém bancava, todo mundo achava que era. Congelar todos os preços no momento daquele, você já pensou o que era isso? E eu tive a coragem de fazer, porque eu achava que com aquilo nós íamos encontrar a solução, porque eles tinham me provado que era a solução, e eu achava que nós devíamos fazer. E tive a coragem de fazer o congelamento. Agora, eu acho que o plano cruzado não fracassou, porque o plano cruzado fez a seguinte coisa, graças ao plano cruzado, nós pudemos fazer a Constituinte, nós pudemos fazer a transição democrática, porque foi ele quem colocou o povo brasileiro ao lado do presidente, foi ele quem legitimou o presidente no momento de tragédia, que era aquele da morte do Tancredo. Então, o plano cruzado, ele teve um grande resultado político e ele serviu demais ao Brasil. De tal modo que depois que eu tive coragem de fazer o plano cruzado, ninguém mais ousou fazer recessão aqui no Brasil, como está se fazendo na Europa, que é a velha ortodoxia e que está levando a Europa à desgraça. Quer dizer, quem paga é o povo, é o desemprego. A mais baixa taxa de desemprego do Brasil foi naquele tempo. Por quê? Porque nós adotamos a fórmula, nós não vamos permitir que recaia na costa do povo. Aí eu aceitei pelo menos fazer inflação, mas inflação com correção monetária. Os preços subiam, mas os salários subiam todos os meses. Ninguém fala isso. O sujeito fala que tinha 80% da inflação, mas não sabia que se a inflação fosse 80%, o salário dele também subia 80%. A gente vê que os números todos não correspondem. Por exemplo, crescimento econômico também não se repetiu até hoje. Crescimento econômico, governo Sarney, 5 anos, 100,6%. O Brasil cresceu nos 5 anos. No governo Collor e Itamar, 34,59%. Governo Fernando Henrique, 8,60% nos 8 anos que tem. São números que estão no site da Fundação Getúlio Vargas e no site do IBGE. Então, o Plano Cruzado, ele deu ao Brasil a primeira participação do povo, quando o povo brasileiro tomou conhecimento de que ele era cidadão, ele era fiscal do Sarney. Ele chegava e dizia, estou fiscalizando aqui em nome do presidente, porque eu tinha... Isso foi que começou a mudar a mentalidade. Então criamos o Conselho do Consumidor, criamos o consumidor passou a existir no Brasil, a ter seus direitos respeitados, Conselho de Mulher, tudo isso surgiu naquela época.